Você já imaginou como era a infância de uma criança que viveu na Idade Média? Hoje, estamos acostumados com videogames, bonecas eletrônicas, carrinhos de controle remoto e brinquedos que até usam inteligência artificial. Mas, séculos atrás, em uma época de castelos, cavaleiros e reis, será que as crianças tinham tempo para brincar? E, se tinham, como eram os brinquedos delas? Neste vídeo vamos viajar no tempo para descobrir como era o universo da infância medieval, revelando brinquedos curiosos, divertidos e até parecidos com os que conhecemos hoje. Na Idade Média, a vida não era fácil. Crianças muitas vezes precisavam ajudar os pais nos campos, nas oficinas e até em tarefas domésticas. A infância, como entendemos hoje, era curta, mas mesmo em meio a obrigações e responsabilidades, sempre sobrava um espaço para brincar. Afinal, o brincar é parte da natureza humana e existiu em todas as épocas da história. Os brinquedos medievais eram feitos de materiais simples: madeira, pano, barro, ossos e até pedras. Não havia fábricas ou grandes produções em série. Cada peça era artesanal, muitas vezes criada pelos próprios pais ou pelas próprias crianças. Isso dava aos brinquedos uma aparência única, mas também revelava a criatividade daquela época. Entre os mais comuns estavam as bonecas. Elas podiam ser de pano, de madeira ou até de barro. Algumas eram extremamente simples, feitas apenas de retalhos de tecido, mas outras eram detalhadas, especialmente quando pertenciam a famílias nobres. Essas bonecas não eram apenas diversão. Serviam também para preparar as meninas para os papéis sociais que teriam no futuro. Os meninos, por outro lado, brincavam com miniaturas de guerreiros, cavaleiros e cavalos de madeira. Isso refletia o grande ideal masculino da época, já que a figura do cavaleiro era admirada e servia de exemplo. Brincar de cavaleiro era de certa forma um treino para o que muitos meninos sonhavam em se tornar quando adultos. Mas havia também brinquedos que uniam meninos e meninas. Um exemplo são as bolinhas de barro pedra ou o osso, que eram usadas em jogos semelhantes às bolinhas de gude de hoje. Os peões também eram muito populares. Feitos de madeira, podiam ser girados com as mãos ou com cordões. Curiosamente, os peões atravessaram séculos e continuam existindo em versões modernas. Outro destaque são os brinquedos musicais. Flautas de ossos, pequenos tambores e instrumentos improvisados eram usados tanto para diversão quanto para aprendizado. Afinal, a música tinha um papel importante na vida medieval, seja nas festas, nas cerimônias religiosas ou nos momentos de lazer. E não podemos esquecer dos jogos de tabuleiro. O jogo da raposa e os gansos era um dos mais populares, exigindo raciocínio e estratégia. Outra diversão que já existia na época era o xadrez, que chegou à Europa vindo do Oriente e conquistou rapidamente a nobreza. Imagine só, uma criança medieval já poderia estar jogando xadrez, assim como tantas pessoas fazem hoje. Alguns brinquedos também eram versões em miniatura da vida adulta, carrinhos de madeira, imitando carroças. Ferramentas pequenas e até utensílios domésticos ajudavam as crianças a brincar de gente grande. Isso não era apenas diversão, mas também uma forma de aprendizado. Claro que o acesso aos brinquedos dependia muito da posição social. Crianças nobres tinham objetos mais elaborados, feitos por artesãos habilidosos. Já as camponesas precisavam improvisar, criando brinquedos simples com aquilo que encontravam. Mas de uma forma ou de outra, todas tinham o desejo de brincar e se divertir. É curioso pensar que, apesar de toda a distância no tempo, muitas brincadeiras medievais ainda existem em versões modernas. E aqui vai uma pergunta: será que com tanta tecnologia hoje, ainda conseguimos valorizar a simplicidade e a criatividade que aquelas crianças tinham? No fim, o que aprendemos é que brincar sempre foi universal. Mesmo sem brinquedos caros ou sofisticados, crianças medievais riam, sonhavam e se encantavam com pequenas coisas, assim como as de hoje. E se você gostou de viajar no tempo, no próximo vídeo vamos explorar um tema igualmente fascinante: como surgiram os primeiros esportes que ainda jogamos até hoje. Você vai se surpreender ao descobrir que muitos deles também nasceram nessa época cheia de tradições. Antes de encerrar, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta este vídeo e ative o sininho para ser notificado dos próximos conteúdos. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a trazer ainda mais curiosidades para você. Hoje vou contar para vocês uma história fascinante sobre como as crianças se divertiam na Idade Média. Já pensou como seria crescer numa época sem videogames, celulares ou brinquedos de plástico? Pois é, na época medieval, a diversão era bem diferente do que conhecemos hoje, mas nem por isso menos especial. As crianças tinham uma capacidade incrível de transformar objetos simples em verdadeiros tesouros de diversão. Imagina só,
As meninas brincavam com lindas bonecas feitas de pano, costuradas à mão com muito carinho. Algumas eram feitas de barro ou esculpidas em madeira por artesãos locais. Cada boneca era única, com sua própria personalidade e história. E os meninos? Eles adoravam imitar os corajosos cavaleiros. Com espadas e cavalos de madeira, criavam aventuras épicas nos quintais e praças. As miniaturas de guerreiros eram seus companheiros inseparáveis nas batalhas imaginárias. Mas nem tudo era brincadeira individual. As crianças medievais adoravam se reunir para brincar. Jogavam bolinhas feitas de pedra ou barro, apostavam corridas e se divertiam com peões de madeira que giravam sem parar. Era uma verdadeira festa. Você sabia que muitos jogos de tabuleiro que conhecemos hoje já existiam na Idade Média? O xadrez, por exemplo, era super popular entre as crianças mais velhas e adultos. Outro jogo muito querido era o Raposa e Gansos, que testava a estratégia dos pequenos jogadores. Claro que havia diferenças entre as brincadeiras das crianças ricas e pobres. Enquanto os filhos dos nobres tinham brinquedos mais elaborados, feitos por artesãos especializados, as crianças do povo criavam seus próprios brinquedos com o que encontravam na natureza. Galhos viravam espadas, pedras se transformavam em peças de jogos. O mais incrível é que a imaginação era o brinquedo mais valioso de todos. Com ela, um simples pedaço de madeira podia se transformar em um cavalo veloz. E um pedaço de pano virava a capa de um nobre cavaleiro. Essas brincadeiras medievais nos ensinam algo muito importante. Não precisamos de tecnologia cara ou brinquedos sofisticados para nos divertir. A criatividade e a capacidade de inventar histórias são tesouros que as crianças medievais conheciam muito bem. E você? Já imaginou como seria passar um dia brincando como uma criança medieval? Que tal experimentar algumas dessas brincadeiras antigas com seus amigos? Se você gostou dessa viagem no tempo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma história fascinante sobre o passado. Nos vemos no próximo vídeo com mais curiosidades incríveis.